Quais os próximos torneios de João Fonseca e por que o tenista brasileiro de 17 anos faz essas pausas relativamente tão longas de 3 a 4 semanas? Após fazer algumas giras de 3, 4 torneios, o João ele sempre reveza, com paradas de 3, 4 semanas, o que deixa uma galera louca, sem entender o porquê disso. Então, nesse vídeo eu vou falar do calendário do João agora pós o Wimbledon até o US Open e vou explicar a razão pela qual o João faz essas paradas longas. Não é por motivo de férias, não é por motivo de desleixo. Isso tem uma razão muito importante para o desenvolvimento físico do João. Meu nome é Luiz Estival, mais conhecido como Alenzão, e você está no canal Tênis Além do Óbvio. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, beleza? Então vamos lá, primeira parte, falar brevemente sobre o calendário do João. O primeiro torneio que ele vai jogar agora pós Wimbledon é o Masters 1000 de Toronto, que começa no dia 27 de julho. Depois, o João vai direto para o Masters 1000 de Cincinnati, que começa dia 7 de agosto. Depois, US Open, o último Grand Slam do ano, 24 de agosto. Ainda não há confirmação se o João vai jogar o ATP de Winston-Salem, que ocorre entre Cincinnati e US Open. Essa é a gira de verão de quadras duras da América do Norte, que o ano passado foi quando o João venceu seu primeiro Challenger no ATP Challenger 175 de Lexington. Depois o João fez terceira rodada final do quali do US Open, mas acabou não se qualificando para o torneio. Essa é mais uma vez em que o João ele faz uma gira de 3 a 4 torneios e para por mais 3, 4 semanas. Isso ocorreu depois da gira do Master 1000 dos Master 1000 da América do Norte, Miami e Indian Wells, também depois do Saibro e agora depois da Grama. Para esse momento atual da carreira do João Fonseca, isso é essencial por conta do desenvolvimento físico. Eu vou explicar para vocês com base na fisiologia esportiva, na ciência do treinamento, por que é necessário essa parada. Já que o João ele precisa muito se desenvolver fisicamente, por quê? Por conta dos 18 anos, ele ainda tem um déficit físico em relação ao que é o nível de jogo técnico dele e também em relação aos outros tenistas. Vimos aí várias vezes que o João acabou derrotado esse ano por não ter a mesma resistência de outros tenistas e às vezes também por fadigar e também porque o João ele necessita, claro, de ganhar mais potência, mais força, mais explosão. Eu já peço de antemão desculpa aí para o pessoal que também é da educação física, porque eu vou explicar com base nos princípios da educação física, da ciência de treinamento, mas faz muito tempo que eu estudei isso na faculdade, pode ser que eu esteja um pouco atrasado, mas o princípio é o mesmo. Chama-se princípio da supercompensação, que é a maneira como o corpo evolui. Isso exige tempo e descanso. Vamos lá ao gráfico, que aí eu vou explicar mais bonitinho para vocês. É o seguinte, ó. Como o corpo evolui após um estímulo? Vamos supor que no dia 0, o João Fonseca, no caso, faz um treino de sobrecarga buscando evoluir a questão da força física do ganho de massa magra. O que acontece? Após esse treino, como todo mundo que já fez academia sabe, há um período de fadiga intensa, em que a performance cai muito. Você fica com o corpo todo dolorido, porque as fibras musculares se rompem, há um estresse do sistema nervoso também, e aí há uma queda física. E essa queda física, ela necessita descanso. Não é possível você fazer uma alta carga de treino após fazer uma alta carga de sobrepeso num período anterior. Então o corpo cai. E para ele voltar a se recuperar, e para ele também entrar no período de supercompensação, que é quando o corpo evolui, que ele refaz as fibras musculares,
né? Ele as refaz de forma a adaptar-se para ter mais performance. Esse gráfico é um gráfico de tempo versus performance, versus evolução física. Então, tem a queda física após o treino. Depois, ao longo da recuperação, o corpo volta a ganhar performance, depois volta a ganhar de forma mais acelerada, até que vem o período de supercompensação, que é quando o corpo de fato evolui. Isso leva tempo. E é o seguinte, além do fato de que você necessita um período de descanso, após o pico da supercompensação, se você faz uma outra sobrecarga, o ganho é ainda maior. Ou seja, o João ele fica parado um período relativamente longo para ele poder fazer alguns períodos de sobrecarga, para ele ter alguns períodos de supercompensação e assim evoluir, né, aspectos como potência, resistência, força física bruta, enfim. O que é o segredo da progressão do João para os próximos períodos, né? Já que o que o João mais tem a evoluir é o físico dele. Se o João ele não fizesse esses períodos de parada, não seria possível ter evolução física constante. Por quê? Porque durante os torneios não é possível fazer sobrecargas, porque aí você vai ter que jogar e tal, e não vai ter o período de descanso. Durante os torneios, a única coisa que é possível fazer é uma manutenção, porque, obviamente, né, é um período de mais exigência física, em que você tem que aplicar e não treinar. E quem só joga, no máximo, faz a manutenção física e nunca vai evoluir fisicamente, nunca vai ter progressos significativos. E mais, né? Quem não evolui tende a cair, porque se você não faz os treinos de sobrecarga, a tendência é o corpo cair a performance. Aqui, ó, eu vou mostrar até um outro gráfico, que é o do tenista que só compete e o tenista que compete com pausas. Nesse aqui eu esqueci de fazer a moldura aqui da câmera, mas vamos lá. Esse gráfico verde é o tenista que compete e faz pausas. Ele pode evoluir fisicamente. Quem só compete sem pausas no calendário, que é o tenista que já está consolidado fisicamente, ele vai, no máximo, manter o nível físico que ele está. E onde esses tenistas já consolidados, eles vão fazer esses treinos? Só na pré-temporada. E o João, ele não pode se dar o luxo de fazer treinos físicos só na pré-temporada. Então, nesse começo de carreira, ele vai ter que sacrificar alguns torneios para evoluir fisicamente. E aí, vale lembrar a quantidade de tenistas jovens que têm se lesionado por não fazer muitos períodos e jogar muitos torneios. Era o caso do Mensik, o ano passado, e aconteceu com Arthur Fils esse ano também, né, que se lesionou agora no saibro e não voltou ainda. Também outro tenista, Yun Chengchang, tenista chinês, também fazia um calendário muito extenso. Então, galera, nesse começo de carreira, até o João ele chegar num nível físico, à altura do nível técnico dele e à altura da exigência física do circuito, ele vai ter que fazer essas longas pausas. Não é por desleixo, não é por falta de ambição, não é porque ele acha que tem que jogar só grandes torneios, não é esse o motivo. Acredito que o ano que vem o João já deve fazer um calendário mais extenso. E vale lembrar também que o circuito mudou, né? Reduziu as semanas de ATP 250 e aumentou as semanas de Master 1000. Por exemplo, Cincinnati e Toronto eram uma semana de torneio cada um. Esse ano passou a ser 2 cada um. Então, reduziu o espaço, a quantidade de ATPs, né? Até por isso o João tem priorizado os torneios grandes. E no ranking dele tem dado certo, já que ele ascendeu à 48ª posição já, né? Já é top 50 aos 18 anos. Então, tá tendo um progresso. É que às vezes a galera é um pouco ansiosa e não compreende que é passo a passo, né? Que a progressão de um jovem tenista, ela tem um pico muito alto, mas depois ela vai mais paulatinamente. E o João está até que muito acelerado nesse processo de crescimento, né? Nos últimos anos, os únicos tenistas que aos 18 anos entraram no top 50 foram ele e o Alcaraz, né? O Sinner entrou um pouquinho depois de fazer 18, se eu não me engano, assim como o Mensik, né? Que entrou com 19. Então, o caminho do João ele está muito bem traçado e muito bem planejado. Espero que vocês tenham compreendido. Fiz uma explicação técnica, mas de forma até mais simplificada.
E então, vamos lá. Próximo torneio do João, Toronto, 26 começa o quali, 27 começa a chave. O João tá direto na chave. João que ascendeu, como eu disse, a 48ª posição, tornando-se aí o primeiro tenista brasileiro a entrar no top 50 desde Tomás Bellucci. Isso no masculino, claro, já que no feminino tivemos a Bia Haddad chegando até ao top 10. Bellucci que saiu do top 50 em 2017, então já faziam 8 anos que o Brasil não tinha um top 50. Thiago Monteiro e Thiago Wild chegaram, né? Beiraram ali o top 50, mas não chegaram a entrar. Então, valeu pessoal, se inscrevam no canal, deem like no vídeo e valeu, até o próximo.